Pessoal, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre compulsão alimentar. É um transtorno muito frequente e é por isso que eu quero alertá-los sobre alguns aspectos importantes. O que é, primeiro, compulsão alimentar? É quando você perde o controle da quantidade que você come num curto período de tempo, sem se preocupar com a qualidade daquilo que você está comendo. Ok, a gente precisa descobrir quais as possíveis causas que podem desencadear, que agem como gatilho para a compulsão alimentar, para então, resolvendo a causa, poder amenizar ou eliminar esse problema. Obviamente, há um componente emocional muito forte. Eu diria que seria a primeira causa. Grande parte das pessoas começam com um gatilho no que se refere a desequilíbrios, por terem desequilíbrios emocionais. Então, comem ou costumam fazer esses episódios de transtornos alimentares, de compulsão alimentar, porque estão tristes, porque estão alegres, porque estão às vezes frustradas, porque tiveram perdas, enfim, todas essas desordens, essas condições, essas situações de vivências traumáticas podem desencadear compulsão alimentar. Então essa é a grande causa. Mas por que isso? Porque elas acabam desequilibrando neurotransmissores como serotonina, dopamina, endorfinas e também porque elas fazem um desequilíbrio hormonal. De cortisol, por exemplo, que é o hormônio de estresse. O cortisol aumentando, ele vai aumentar a insulina, que vai abaixar a glicemia. E o corpo vai sinalizar a necessidade de comer principalmente carboidratos. Aí a gente desencadeia uma compulsão por carboidratos, tanto salgado quanto doces, que são os mais comuns, né? A maioria das pessoas que referem ter compulsão alimentar é justamente por esse grupo de alimentos. Ninguém tem compulsão por comer pepino, por comer cenoura. Geralmente é pelo pão, pela massa, pelo biscoito, pelo bolo, pelo chocolate, né? Ou até pelo salgado, né? Tipo uma torta, a pizza. Por quê? Porque todos esses alimentos, a partir do momento que você come, a digestão dele é rápida. Esses carboidratos são carboidratos de digestão muito rápida, de alto índice glicêmico, e aumentam sua glicemia muito alta, e a insulina também aumenta e pode dar o rebote de uma hipoglicemia reativa. E quanto mais eu tenho esses picos de glicose e baixa quantidade de glicose na sequência, eu vou ter mais fome ainda de querer comer mais carboidrato. Então acaba sendo um ciclo vicioso. E até porque esses alimentos também são viciantes, né? Eles vão, como eu disse, aumentar esses neurotransmissores que estão em desequilíbrio quando você está numa situação emocional conturbada. E aí, quando você come e começa a ter uma síntese melhor desses neurotransmissores, você começa a ter um bem-estar, né? Uma diminuição da ansiedade, um momento de prazer, né? Mesmo que seja pequeno, que depois vem um arrependimento, vem a tristeza do que fez isso, até a vergonha pode ocasionar após o consumo desenfreado, após a compulsão alimentar. Então é muito frequente o paciente referir isso. E esse ciclo então vai se repetindo. Então todas as vezes que há um desequilíbrio emocional, então há também episódios de compulsão alimentar. Bom, sabendo que essa pode ser a causa, a gente vai ter que então tratar essa parte emocional do paciente com moduladores que a gente tem de cortisol, com suplementos e alimentos que melhoram esse desequilíbrio emocional, que fazem com que haja uma produção, uma síntese melhor desses neurotransmissores, para que então gradativamente esse paciente comece então a regularizar essa situação, vamos dizer assim. A segunda grande causa também é restrição muito severa. Às vezes, por conta do emagrecimento, as pessoas se submetem
a comer misérias durante o dia e tem episódios de compulsão geralmente à noite. É muito frequente isso acontecer. Toda restrição leva a uma compulsão ou aumenta o risco de quem já tem esse problema ou desencadeia o problema quando há uma restrição muito severa na alimentação. Alimentos tipo errados que você consuma é uma terceira causa. Alimentos que não são saudáveis, alimentos que têm esse índice glicêmico alto, que vão, como eu disse, atrapalhar toda a questão glicêmica, insulinêmica, desequilíbrio, né, nesses hormônios. Isso vai atrapalhar muito a sensação de fome e saciedade. Além disso, alimentos que não são saudáveis, carboidratos refinados, pães, bolachas, bolos, pizzas e por aí afora, sucos de caixinhas, refrigerantes, bebida alcoólica, embutidos, todos esses alimentos impróprios para a saúde, vamos dizer assim, eles vão alterar a sua microbiota intestinal e, consequentemente, alterar, como eu disse para vocês, os hormônios de saciedade e hormônios da fome, a grelina e a leptina. Então, essa alteração vai desencadear possivelmente episódios de compulsão. Há um risco maior de você ter compulsões através desse desequilíbrio. Outro fato, outra causa, vamos dizer assim, que também pode desencadear a compulsão alimentar é também o jejum prolongado. Além da restrição, às vezes o paciente ele faz jejum, que pode ser diferente ou não dessa restrição. Às vezes a restrição é acompanhada de um jejum prolongado, às vezes você faz só jejum prolongado, mas nem percebe aquilo que come, a qualidade é totalmente inadequada, ou às vezes a qualidade é até certa, mas fica muito tempo sem comer. Gente, o jejum não foi feito para todo mundo. Principalmente quando você tiver com episódio de compulsão alimentar, cuidado em fazer jejum, porque muitos pacientes começam a desencadear compulsão a partir de muito tempo sem comer. Aí a hora que come de forma voraz, rápida, nem percebe aquilo que está comendo, é o doce com salgado, toda a quantidade que você comer parece que é insaciável a sua fome, seu estômago está sempre com aquela sensação vazia, né? Então, quando a gente vai fazer uma interferência, que vai fazer uma estratégia de jejum, a gente tem que preparar o paciente. E não é todo paciente que eu posso fazer jejum. Primeiro eu vou organizar o dia alimentar dele, para depois, então, gradativamente fazer o jejum. Mas o jejum acompanhado por um profissional, o jejum todo assistido e tem um momento, tem vários protocolos, né, para a gente poder seguir e tem as pessoas adequadas para fazer o jejum. Muitos com jejum depois feito nesse formato, todo planejado, vão diminuir muito a compulsão. Mas para chegar a esse ponto, ele precisa passar por um processo, uma adaptação. Então, gente, essas são as principais causas que podem levar a um risco maior de compulsão alimentar. Causas emocionais, em primeiro lugar, restrições alimentares, alimentação toda desordenada, desequilibrada, alimentação ruim, própria para a saúde e fracionamento errado, ou seja, jejum prolongado demais. Então, essas são as 4 principais causas. Bom, e aí, o que a gente pode fazer a partir do momento que eu sei qual é a causa? Como eu disse para vocês, é ir direto na causa, porque nutrição funcional é isso, gente. A gente tem que ir na causa do problema para poder solucionar toda essa disfunção, vamos dizer assim. Sabendo, então, qual é a causa, eu vou estar resolvendo com muito mais facilidade. Mas, dentro dessas causas emocionais, a gente tem principalmente levar em consideração alguns alimentos que têm alguns nutrientes que aumentam a síntese de neurotransmissores, como eu falei para vocês, que é principalmente a serotonina, a dopamina, que vão agir nesse sentido da compulsão. Então a gente não pode deixar de ter dentro da alimentação da gente magnésio, alimentos fontes de magnésio. Então os grãos, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, a banana é rica em magnésio, os vegetais verdes escuros são ricos em magnésios. Então esses alimentos, gente, não podem faltar, sementes, castanhas, nozes.
Então a gente aumenta, estimula o consumo desses alimentos para que haja então uma quantidade de magnésio satisfatória no nosso corpo e que faça com que esse magnésio ajude na produção de neurotransmissores. Né? E vão conseguir também, o magnésio ele relaxa a gente, ele deixa a gente mais tranquila, né? Menos estressada, menos ansiosa, isso ajuda muito. Outro nutriente super importante é o ácido fólico, que também age na síntese de neurotransmissores e está presente em maior quantidade nos vegetais verdes escuros, riquíssimos em ácido fólico. Então, a couve, espinafre, brócolis, são todos agrião, rúcula, são todos vegetais verdes escuros que têm grande quantidade de ácido fólico, que junto com o magnésio e junto com a B6, que é a vitamina do complexo B, que é a piridoxina, vai fazer com que haja uma produção melhor de serotonina. E isso vai relaxar vocês, vai dar bem-estar, vai conseguir agir assim como um ansiolítico, diminuindo esses estados de emergência e sinalizando essa fome emocional que vocês vão comer tudo pela frente. Então eu preciso de todos esses nutrientes. Bom, e a B6, onde eu encontro, doutora? A vitamina B6, ela tá nos ovos, nos peixes, no frango, porque o complexo B tá mais presente nas proteínas, né? A gente também tá presente, ele também tá presente nos grãos, né? Também tem bastante B6. Então é fácil da gente chegar no requerimento se a gente tiver uma dieta equilibrada, saudável, com todos esses alimentos diariamente. Outro alimento que não pode faltar é um aminoácido chamado triptofano. O triptofano também aumenta a síntese de serotonina e ele está muito presente, sabe aonde, gente? No abacate, no chocolate amargo, que eu sei que muita gente aí adora, os ovos. Então são ricos em triptofanos, facinho também da gente conseguir chegar numa quantidade adequada desse nutriente, né? E o cromo também, que age na metabolização dos carboidratos, são alimentos que não podem faltar, que também está presente no frango, nos ovos, né? E nos frutos do mar. Bom, então esses nutrientes vão conseguir modular o estado emocional, já que eu disse que a causa número 1 da compulsão geralmente vem daí. Agora, com relação ao jejum prolongado, é só vocês fazerem uma dieta fracionada. Quando tiver compulsão alimentar, não vai fazer de início já um jejum prolongado. Então, vamos comer cada 3, 4 horas? Ok. E toda vez que eu for comer, eu vou comer um alimento de cada grupo. Um alimento proteico, um alimento de carboidrato, de preferência de baixo índice glicêmico, para não ter aqueles picos de glicemia que eu falei. Então, batata doce, mandioca, arroz integral, cereais como aveia, quinoa. Então, esses são alguns exemplos. As frutas com casca, bagaço. Então, esses são alguns exemplos de alimentos fontes de carboidratos do bem e de baixo índice glicêmico. Então, eu juntei uma proteína, juntei um carboidrato. Essa proteína pode ser, gente, vegetal ou animal. Se for vegetal, são os grãos, por exemplo, um tofu. E se for animal, os ovos, frango, peixe, enfim, são proteínas do reino animal. Juntei um carboidrato, uma proteína e vou juntar um alimento rico em gordura boa, que pode ser as castanhas, né? As sementes, que pode ser o azeite de oliva, que pode ser o coco. Então a gente tem várias fontes de gorduras boas. Então quando eu junto esses 3 macronutrientes no café da manhã, no almoço e no jantar, principalmente nessas 3 refeições mais importantes do dia, eu vou modular minha fome, eu vou modular minha saciedade, então, e eu consigo ter nutrientes adequados, dos quais até acabei de falar para vocês, na quantidade certa, gente. E eu tô sinalizando para o meu corpo que eu tô me alimentando de coisa boa, né? De alimento de verdade. E aí isso não vai fazer com que eu sinta necessidade ou desencadeie essa compulsão por outros tipos de alimentos. O risco de compulsão alimentar para quem come bem desde a primeira refeição por dia é muito menor.
até por conta de eu conseguir controlar mais a produção dos neurotransmissores, dos hormônios, inclusive da grelina e da leptina, que são os hormônios da fome e da saciedade. E aí eu faço todo esse pensamento positivo que eu estou nutrindo meu corpo, nutrindo minhas células. É diferente de quando eu começo já o dia querendo economizar. E geralmente isso acontece, principalmente quem teve compulsão à noite ou de madrugada, já acorda do dia querendo fazer aquela economia. Até porque não acorda com fome, essa é a verdade. Já começa o dia errado, porque exagerou no dia anterior. Então, por isso, gente, vamos começar o dia certo, amanhecer o dia, é um novo dia, é um novo amanhecer, se dê essa chance, vamos tentar fazer isso. Tem paciente que já acha, tem pessoas que já se sentem derrotados sem ao menos tentar, né? Subestimam a sua capacidade. Vamos lá, gente, força! Então, de manhã, comecei a fazer meu café da manhã já certo. Eu tô nutrindo meu corpo, nutrindo minhas células e com esse pensamento de coisas boas. E realmente isso vem, porque quando a gente nutre o nosso corpo com coisas boas, a gente consegue controlar mais a fome e a saciedade e as nossas escolhas são melhores. Então, coisa boa leva a coisa boa. Muito bem, eu tenho que, além disso, não fazer esse jejum prolongado, não ter essas restrições, como eu falei para vocês, porque são todas aquelas causas, né, que eu disse que são mais comuns de eu desencadear a compulsão alimentar. É também eu não ter em casa aquilo que eu não posso comer. Para que eu vou ter coisas, guloseimas, biscoitinho, balinha, enfim, e coisas que eu sei que assim, que é armar a sua própria armadilha de ir lá, né, e ir lá e se sentir tentado por aquilo, porque eu tenho fácil acesso. Então, cuidado, não comprem aquilo que não pode estar consumindo. Faça a primeira refeição já desse jeito. Tenha uma ordem para comer as coisas, que a gente tem estudos que comprovam que quando a gente começa pelo prato da salada, pelas proteínas e deixa o carboidrato por último, a gente vai ter mais controle dessa quantidade de carboidrato que vai comer, né? E aí ele vai chegar por último, a gente vai baixar mais ainda o índice glicêmico, a velocidade de digestão é menor ainda. E outra coisa muito importante, a hidratação, gente, o tempo inteiro hidratando, porque esse consumo de água, de chás, de águas flavorizadas, hortelã com gengibre, também vão tapeando essa questão de fome, que às vezes é mais sede do que vocês têm do que fome. Muitos pacientes, depois de tomar um copo d'água, vê que não é fome, que é sede. E vocês vão controlando isso ao longo do dia de vocês, certo? Outra coisa importante, eu posso ter alguns kits em casa de emergência, se me dá aquela vontade de comer um doce, aquela compulsão vai chegando, ou eu tô me sentindo estressada, ansiosa, o que é que eu faço, doutora? Tenha sempre na sua casa pasta de sementes, pasta de avelã, pasta de castanhas, pasta de amendoim, porque quando eu como isso é gordura, elas dão saciedade por um tempo maior. Então é uma colherinha disso já tá ótimo. O chocolate amargo, as frutas desidratadas, as castanhas, nozes, amêndoas, posso misturar uma noz com damasco que fica excelente, ou enfim, eu posso estar fazendo um muffins de aveia, de ovos, de banana, ter esses bolinhos, mas eu sempre ensino, faça o bolo e porcione o bolo, não deixa aquele bolo na frente de vocês. Sempre congela as porções, no dia que você quiser, come uma porção. As frutas congeladas, que podem virar sorvetes no mix, também são ótimas, né? Tipo banana com morango. Legal também vocês que gostam da polpa do açaí. Vamos bater frutas vermelhas congeladas, a polpa de fruta vermelha congelada com leite de coco. Vamos fazer alguns mousses mais legais, saudáveis. Eu posso bater uma manga com coco, que fica uma delícia. Posso fazer uma compota de goiaba, uma compota com maçã, com pera cozida com cravo e canela, doce de abóbora, usando aí adoçantes, você não precisa usar um açúcar de alto índice glicêmico. Enfim, são coisas que vocês podem fazer, ter em casa, porque isso vai matar a vontade do doce sem comprometer a saúde de vocês. E para quem gosta de salgado, pode fazer um requeijão de castanha, pode fazer um patê de atum, um patê de frango, pode ter palitinhos de vegetais para comer junto, ou até torradas integrais, ou até uma mandioca com patê de atum, ou fazer uma torta até legal. Eu sempre ensino as tortas de liquidificador, tão conhecidas e tradicionais,
Vamos fazer mais recheio do que massa. Então bate pouca farinha, põe farinha de aveia, que é legal, uma bebida vegetal, ovos na massa, e aí faz um recheio com atum, com frango, até com sobras, né, das refeições, põe vegetais, e isso também vocês podem fazer e porcionar. A gente sabe que as pessoas hoje estão com pouco tempo, mas, gente, eu tô dando ideias para solucionar no caso de vocês terem esses momentos de compulsão e não tendo essas coisas para comer, começa a comer tranqueira, né? Então começa a comer um pão branco com manteiga, enfim, esses queijos amarelos, esses embutidos, esses junk foods da vida, guloseimas, salgadinhos, pacote disso, pacote daquilo, abre, suco de caixinha, refrigerante. Então aquela orgia alimentar que realmente não se dá conta daquilo que come. E se vocês tiverem essas coisas dentro da sua casa e fazerem todas essas dicas que eu estou passando para vocês, eu garanto que episódios de compulsão alimentar vão diminuir muito, até eu digo eliminar, porque eu consigo aqui, fazendo toda essa aplicabilidade dessas dicas nutricionais, dependendo, é lógico, da causa de cada paciente, eu consigo realmente sanar o problema da compulsão alimentar. O paciente não refere mais depois de primeiro, segundo mês de tratamento. É lógico que junto com isso, exercícios físicos são fundamentais, porque eles diminuem a ansiedade, né? Vão dar controle melhor de fome e saciedade. E quando eu acabo de fazer exercício, eu fico com dó de comer determinadas coisas. Acabei de ir lá, de me matar, de fazer exercício. Então, inconscientemente, isso vem na sua cabeça. E vamos controlar estresse também. Fora exercício, gente, com meditação, com respiração profunda, com pensamentos positivos, escutando uma música, vendo um filme, ou coisas que relaxam, que dão prazer para vocês, até namorar. Gente, é isso aí. Eu sou nutricionista, mas a gente tem que pensar em prazer, né? Em saúde, em bem-estar, em saúde mental. Vamos cantar, vamos dançar, algo que você se sinta bem. Né? Descubra isso em você, se dê essa oportunidade. Então, através de uma alimentação saudável, de todas essas dicas, do exercício físico, de ter um sono reparador, um sono saudável, uma hidratação adequada, é isso que vai fazer vocês equilibrarem o seu metabolismo, darem saúde física, mental e, com certeza, evitarem ou simplesmente acabarem de vez com a compulsão alimentar. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, fico à disposição. Um beijo grande.